Olá, pessoal. Estamos aqui agora para que a gente consiga fazer na prática as técnicas de identificação de riscos. No início do treinamento, nós vimos, a primeira parte foi análise preliminar de riscos. Que uma boa análise preliminar de risco, ela tem que identificar o trabalho a ser realizado, tem que ser quebrado em tarefas esse trabalho, para que de modo que ele fique fácil de identificar os riscos de cada uma das tarefas, identificar os perigos, desenvolver medidas preventivas para os perigos e documentar e treinar os envolvidos. E revisar a análise preliminar de risco, também conhecida como APR, sempre que houver alteração de cenário. Qualquer alteração que eu tenha no processo, pode ser no produto ou nas atividades, eu tenho que fazer a alteração. A outra etapa, outra técnica que a gente viu, também foi o diagrama de Chikawa. No diagrama de Chikawa, também conhecido como espinha de peixe, nós normalmente dividimos entre máquina, pessoa, métodos e materiais, que nós fazemos no formato de uma espinha de peixe mesmo, e aí no final, na cabeça onde seria a cabeça do peixe é o meu problema, qual era o meu problema que eu tinha para identificar. Também é uma técnica muito boa, muito simples, tanto a análise preliminar de risco quanto o diagrama de Chikawa. São técnicas simples, fácil de se utilizar e que dê um resultado muito bom. É muito usada e é um resultado muito bom. Temos também o 8D. O 8D, que é dividido em oito disciplinas, né, na verdade, que a primeira é a construção da equipe, depois descrição do problema, desenvolvimento de um plano provisório de contenção. Então eu faço uma contenção inicial para depois fazer a contenção final, tá? Que eu não quero que o meu problema se repita num curto espaço de tempo. Essa probabilidade é muito grande, então eu tenho que ter uma ação de contenção, tá? Então aí eu tenho que identificar a causa raiz para poder eliminá-la. Então, primeiro eu tenho que identificar para saber o que eu vou estar tratando, né? A interpretação da solução permanente. Aí eu tenho que implantar uma solução. Tendo a causa raiz, eu consigo chegar a uma solução permanente que eu vou realmente resolver o problema. Eu não posso voltar mais nisso. Isso tem que estar solucionado, esse problema. A gente tem que fazer uma prevenção para que esse problema não volte. E se ele voltar, eu não posso abrir um outro 8D. Eu tenho que reabrir aquele porque ele falhou. Então, eu não posso deixar que ele volte. E comemorar o sucesso com a equipe, né? Isso faz parte também do 8D. Uma matriz de risco. A matriz de risco, do jeito que a norma fala hoje, ela leva muito para as certificações, né? Então, ela leva uma matriz. A matriz fica fácil. Por quê? Essas ferramentas todas, elas podem se convergir para uma matriz, tá? Nós já falamos também da matriz de risco, porque essa matriz, ela junta as ferramentas de uma maneira organizada e ela, um subproduto dela é o inventário de riscos da empresa, que a hora que eu começo a fazer as análises, eu já tenho um inventário, tenho um histórico de todas as ocorrências que estou indo na minha empresa. Tá? Fica fácil, inclusive, para que eu tenha, se eu tiver que reabrir uma análise de risco, um problema for recorrente, vale lembrar, se o problema for recorrente, é porque a minha análise não pegou a causa raiz. Ou, a grande maioria seria essa. Ou então, se a causa da recorrência do problema não está no foco, era uma causa coadjuvante, não a causa focal. E que se demonstrou ser necessário que seja feita uma tratativa. Agora, falando isso, como a gente comentou, mas falar sobre as técnicas é muito difícil, tá? Porque vocês, para quem está vendo essa análise, tem que imaginar, tem que sentir quais são as técnicas. Então, eu vou convidá-los para um estudo de caso, tá? Esse estudo de caso, na verdade, se trata de uma empresa que foi fundada em 1973, que ela trabalha com produtos farmacêuticos. E não sei se vocês sabem, mas o produto farmacêutico, um insumo indispensável para os produtos farmacêuticos é a água. E com a grande crise de água, nós estamos vivendo, cada vez mais é um recurso escasso,
ela resolveu fazer um reservatório de 1 milhão de litros de água. Tá? E aí, de acordo com os procedimentos, foi realizada toda uma análise preliminar de risco. E nós vamos trabalhar com ela. Nesse estudo de caso, o que o item 1.5.4.3 da ANR fala sobre isso, tá? Para que a gente possa analisar todos os detalhes do problema. Como fazer uma análise de risco para a construção de uma caixa d'água de 1 milhão de litros? Essa caixa d'água tem algumas características. Ela vai ter um diâmetro de 17,4 metros. Ela vai ter uma altura, uma altura de 4 metros de 4 metros. Então, é um depósito considerável. Ela vai poder possuir 4 câmeras e ela vai poder ser desvaziada uma câmera independente da outra e ter uma válvula de manobra. Isso é um caso real, eu vivi isso. Tá? Então, fica fácil para que a gente possa interpretar qual o risco que nós tivemos durante a obra. Então, dá para a gente trabalhar. Então, vamos pegar uma matriz de riscos e oportunidades. A hora que a gente começar a preencher essa matriz de riscos e oportunidades, como vocês podem ver, nós vamos ter uma descrição. Ela busca todas as técnicas, não é uma ou outra. A gente começa a fazer uma composição das técnicas. A gente mistura uma técnica com a outra. Então, a primeira coluna que vocês podem ver na matriz é a atividade. Então, a atividade, a primeira atividade que a gente está vendo é a escavação na profundidade de 2,60 metros com um diâmetro de 22 metros. Tá? Eu vou escavar 2,60 metros de profundidade. Para que eu vou escavar? Para que eu possa ter um solo melhor e fazer a base da minha caixa d'água. Qual que é o risco potencial? Toda nessa planilha, a hora que vocês veem, vão ter os comentários, ela está cheia de comentários. E os comentários descrevem o que é. O risco potencial, eu tenho 3 riscos potenciais. Eu vou ter baixa, média ou alta. Vão ser essas 3 classificações. Então, ela induz para que a gente direcione para um desses 3 itens. E no caso de uma escavação, o risco potencial é alto. Por que é alto? Porque eu estou escavando numa empresa e um dos riscos que a gente tem é encontrar alguma tubulação desconhecida. Pode ser uma passagem de alta tensão, pode ser uma tubulação sob pressão, pode ser qualquer coisa. Eu já vi retroescavadeira, escavadeira hidráulica, puxar cabo de 11 mil volts de empresa. E também já vi em perfuração acontecer a mesma coisa, passar menos de 1 metro de um cabo de 11 mil volts. Então, o risco é altíssimo, né? Aí nós temos os tipos de risco. Quais são eles? Eu tenho físico, químico, biológico, ergonômico, mecânico ou de acidente. Esses são os tipos de risco que nós temos na planilha. Tá? Essa planilha é utilizada para NBR ISO 45001. Aí eu vou ter a identificação dos riscos, das fontes. Não, qual é a identificação da fonte de risco? O que eu tenho numa escavação? Eu tenho equipamentos, possíveis tubulações, queda de nível, que eu vou estar com 2,60 metros, então acima de 2 metros já tenho um risco bem significativo de queda de nível. Eu tenho choque elétrico e desmoronamento. Eu posso ter desmoronamento, eu não conheço totalmente o solo, pode ter alguma escavação, em empresa é muito comum você ter tido uma escavação e ninguém nunca mais, não lembra mais de ter acontecido aquilo. Então, eu posso não estar num solo natural, posso ter vários itens que podem complicar os trabalhos, né? E aí, qual que é a identificação da fonte? Eu posso ter as fontes dos riscos. Podem ser por equipamentos, pode ser por tubulações, pode ser por N condições que a gente tem. Quais são os expostos? Identificação dos expostos. Quem está exposto a esses riscos? Bom, o primeiro que está exposto ao risco são os operadores das máquinas, que é a pessoa que está lá com uma retro fazendo a escavação, e o caminhão que está lá entrando para escavar. Esses são os primeiros, são os operadores. Na sequência, eu tenho os mestres de obra, que o mestre de obra está acompanhando tudo isso. Tá? Tenho também, possivelmente, um topógrafo, também está acompanhando a detalhe para você até onde vai a escavação, qual a profundidade e aonde o diâmetro que ela ficaria. Tá? E tem pedreiros e ajudantes, que vão estar ajudando a puxar uma pedra, alguma coisa, acertando alguma coisa, cortando uma possível ferragem que se encontre enterrada. Então, eles vão ter que estar fazendo esses trabalhos.
qual que é a descrição dos riscos? Soterramento de pessoas, risco de interferência de tubulações e equipamentos, colisão de equipamentos, risco de queda de mesmo nível, do próprio nível, entorse, perfuração, corte contuso. E o dano à saúde? Como é que a gente classifica o dano à saúde? Na planilha mesmo ela deixa claro. 1. Lesão ou doença leve. Se eu tenho uma lesão ou uma doença leve, para mim é um risco baixo. Tá? 2. Lesão ou doença sem gravidade, sem muita gravidade. Eu tive um cortezinho e tal, mas sem grandes complicações. Ela não vai ter grandes complicações, pode até afastar um pouquinho a pessoa, mas por poucos dias, 2, 3 dias, a pessoa está de volta. 3. Lesão grave, lesão ou doença grave. Aí a pessoa já vai ficar afastada, mais de 15 dias, provavelmente, vai ter um tempo para recuperar e voltar ao trabalho. Tá? Mas ela volta com toda a capacidade laboral. 4. Incapacidade total. Aí eu posso ter uma pessoa que já não volta mais a trabalhar. Pode ter um acidente que mesmo que ela por um período fique afastada, mas ela não tem mais condição de voltar a trabalhar, ou se voltar, ela não volta mais naquela função. Tá? Ela não consegue, não está apta mais para aquela mesma função. Tá? E 5, múltiplas fatalidades. A hora que você tem uma escavação de 2,60 m, com retro, com tubulações, que pode ter inclusive eletricidade, água sob pressão, ou algum outro produto qualquer passando, nós classificamos aqui como 4, que pode sim causar uma incapacidade total em uma pessoa. Se uma escavadeira hidráulica, um equipamento hidráulico, atropelar uma pessoa, ela pode sim ter uma incapacidade total. Tá? Aí a probabilidade e a frequência disso. Mais uma vez, nos comentários, está lá o que é a probabilidade e a frequência. Então, frequência. As ocorrências são remotas ou raras, é 1. 2, as ocorrências são esporádicas. Tempo superior a 1 ano, é 2. As ocorrências são contínuas, 3. Menos de um mês eu tenho entre uma ocorrência e outra. Então, nesse caso, qual a probabilidade disso? É raríssimo. Acontece sim, a gente sabe de casos que a pessoa, durante uma escavação, foi atropelada por uma retro, rompeu um cano, mas o dano, se isso acontecer, é grave. Porém, a probabilidade disso é pequena, tá? E a frequência disso é pequena. Agora, qual o risco? E se isso acontecer, qual o risco? Ele é, 1, totalmente reversível, não vai acontecer nada com a pessoa. 2, reversível a médio prazo. Tá? 3, irreversível apenas a longo prazo a partir de realização de grandes procedimentos complexos. É um 3 aqui, porque a própria queda de 2,60 m já pode gerar já é um risco 3. E a gente vai colocando a numeração na planilha, como vocês podem ver. E a severidade do risco? Baixa é um risco totalmente aceitável, né? Tolerável. Média é um risco que necessita de ação de controle. Quando eu tenho uma condição muito baixa, eu não preciso fazer nada, eu estou feliz. Tá? A probabilidade de eu ser atropelado ao atravessar a rua na faixa de pedestre é muito baixa. Então, eu não preciso ter mais medidas de contenção. Agora, essa mesma travessia na rua, fora da faixa de pedestre, uma rua movimentada, eu já vou para um risco mediano. Por isso que eu coloco a faixa de pedestre, que é para reduzir esse risco. A faixa de pedestre é uma contenção do risco. Né? Eu preciso de uma ação e de um controle. E alto, que não deve ser tolerado pela organização. Agora que você tem um risco alto, um risco 3, você tem que analisar e implantar medidas. Tem que ter medidas de contenção.